Amigos do Morente Global, eu vou compartilhar com vocês o projeto que eu elaborei para a viagem para o litoral de Santa Catarina. Agora, em dezembro de 2021 a janeiro de 2022. Fui eu, a esposa e 3 netas. A viagem foi maravilhosa. Cumprimos à risca o projeto. No final, deu tudo certo. Venha comigo. Além de você apreciar paisagens deslumbrantes no litoral de Santa Catarina, eu vou compartilhar também como que eu elaborei o projeto, onde você vai ter detalhes de toda a viagem, os mínimos detalhes, para que você possa planejar a sua viagem desde o começo do ano e aí vai fazendo as suas reservas para que no final do ano você possa fazer uma viagem também maravilhosa. Então venha comigo para essa aventura. Esse aqui é o resumo do projeto. O período que nós projetamos foi 26 de dezembro a 20 de janeiro. O roteiro Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul. O nosso roteiro nós programamos por Mundo Novo, Cascavel, Piratuba e Araçatuba. Lembrando que todo esse roteiro foi feito de carro. Por isso que nós tivemos que calcular todas as distâncias para saber quantos quilômetros percorridos e quanto que nós íamos gastar de combustível. A distância percorrida de ida foram 1.575 quilômetros. E depois nós retornamos por Araranguá. Foi 1.633 quilômetros. O total, 3.208 quilômetros. A distância percorrida nas praias, nós estimamos 300 quilômetros mais ou menos, porque o local que nós estávamos hospedados era bem próximo às principais praias que nós queríamos visitar. E percorremos aí um total de 3.508 quilômetros. O combustível, nós selecionamos o álcool, por ter uma média de consumo e de valor projetado em R$ 7,00 por litro. Nós não gastamos isso, mas é bom num projeto de viagem sempre você estimar a maior para não ter nenhuma surpresa no seu orçamento. Afinal, você vai estar aí cerca de 2.000 quilômetros de casa. Então você tem que ter um planejamento muito bem feito em relação às despesas. O combustível para rodar 3.508 quilômetros, eu calculei 8 km por litro, a média do carro. Foi um Versa, o carro utilizado para essa viagem. E gastamos aí um total estimado em 438 litros, uma média de R$ 7,00, R$ 3.066 de despesa. Hospedagem na estrada. Nós calculamos um trecho entre Campo Grande e Piratuba, que é um destino de águas termais em Santa Catarina, vale muito a pena conhecer. Estimamos em um pernoite. Esse pernoite aconteceu na cidade de Mundo Novo. Uma estimativa de R$ 200 o pernoite, para ir e voltar. Sempre eu vou calcular em 2 vezes, porque você vai e depois você retorna. Sempre você vai ter mais ou menos aí 2 pernoites num percurso de R$ 1.200, onde eu dividi o percurso entre Campo Grande e Piratuba e depois Piratuba até as praias. R$ 400 aí de despesa, mais ou menos, uma estimativa de 200 por noite. Hospedagem em Araçatuba, nós ficamos hospedados pelo Airbnb e foi de 5 a 13 de janeiro. R$ 1.728,66 foi o que nós gastamos nessa hospedagem, nesse período. Alimentação da estrada de Campo Grande até Piratuba e de Piratuba lá em Araçatuba, nós estimamos, com a nossa estadia e toda a refeição da estrada, 5 refeições, que éramos em 5, eu, a esposa e mais 3 netas, uma estimativa de R$ 40. Gastamos aí mais ou menos R$ 200 por dia, vezes 2, que eram 2 refeições por dia, tanto o almoço quanto o janta, R$ 400. Alimentação em Araçatuba, foi a praia que nós ficamos hospedados, estimamos aí ao todo 9 refeições,
vezes R$ 40 por dia para 5 pessoas, um total de R$ 1.440. Em Piratuba foi o período que nós ficamos a maior, que foi de 27 de dezembro a 4 de janeiro, e depois de 12 de janeiro a 20 de janeiro foi quando nós voltamos também novamente a Piratuba. Fez parte do nosso roteiro, passar na ida a Piratuba e também no retorno. Ao todo, foram 54 refeições entre almoço e janta, a R$ 20 mais ou menos a média das 5 refeições, porque em Piratuba nós não ficamos em hotel, ficamos na casa de um amigo, e alimentação nós compramos no supermercado. Por isso que barateou também o custo por refeição. Percebe que eu calculei a metade do custo. Refeições na estrada, Araçatuba, naquelas que fizemos em restaurante, R$ 40 para 5 pessoas. Piratuba já cai para 20, porque nós compramos no supermercado e nós mesmos fazíamos a refeição. Um total de R$ 1.080. O valor total, mais ou menos estimados, em R$ 8.114 que foram gastos nessa viagem. Agora, como é que nós chegamos a esse valor? Como que nós fizemos o roteiro e o que nós visitamos? E de que maneira que foi elaborado o projeto? Bem, primeiramente é preciso calcular a distância. Eu calculei por trecho, para ficar mais fácil para você colocar no GPS. Quando você calcula com trechos maiores, você inclui no seu GPS para que ele te dá o roteiro correto, ele às vezes te manda em estradas e sinais, estradas sem pavimentação, porque normalmente o GPS procura o lugar mais curto, a não ser que você programe o seu GPS para que ele possa te levar pelas estradas principais. Mas para não correr nenhum risco, o GPS também às vezes pode falhar, eu sempre calculo em trechos menores. Nesse caso, eu calculei o trecho 1 de Campo Grande a Mundo Novo, que deu um total de 463 quilômetros. Como é um trecho que a gente conhece bem, então você não tem nenhum risco de ter erro, por isso que o trecho foi maior. E sempre também levar o mapa 4 rodas. Nunca você viaja só com GPS. Um mapa ao lado sempre pode contribuir muito, porque GPS também às vezes falha, e nem todos os lugares o GPS pega. Pode ter lugar com problema de satélite, você vai ter problema aí no sinal da sua internet. Agora o trecho 2, nós calculamos de Mundo Novo até Cascavel. Nós percorremos aí um total de 170 quilômetros. Nós sempre viajamos aí, saindo da MS 386 aqui de Mato Grosso do Sul, passando por Guaíra, entramos aí na PR 163 e depois em direção a Toledo e a Cascavel. Percorremos aí um total de 170 quilômetros. De Cascavel já calculamos Piratuba, mais 476 quilômetros. O trecho mais curto que o GPS colocou para mim. Nós saímos de Cascavel em direção à Realeza, Francisco Beltrão, Pato Branco. Aí depois nós entramos já em Santa Catarina, passamos por Xanxerê até Piratuba, um trecho de 476 quilômetros. Esse trecho praticamente não tem pedágio, você não tem despesas aí com pedágio. As estradas são boas, não tem nenhum problema de você ter estrada mal conservada. Então você vai viajar aí muito tranquilo até Piratuba. E depois de Piratuba, nós calculamos até Araçatuba, que é uma praia no litoral catarinense, está localizada aqui, ó. Não é pé na areia, mas é um lugar tranquilo, sem nenhum movimento. Nós alugamos aqui uma casa pelo Airbnb. Ele está perto ali de Palhoça, você pode seguir aí o roteiro de Palhoça ou você pode seguir o roteiro de São Joaquim, que depois de Lages você entra aqui para São Joaquim, onde você tem aqui a estrada do Rio do Rastro, a Serra do Rio do Rastro, que vale muito a pena conhecer. Foi exatamente a estrada que nós escolhemos. Fica lá no Parque Nacional de São Joaquim. Então esse trecho de Piratuba até a praia de Araçatuba, lá em Santa Catarina, foram 466 quilômetros.
E depois nós optamos para voltar por um outro roteiro, passando aqui por Araranguá, também em Santa Catarina. Aumentou um pouco mais, mas você tem a opção de conhecer outra estrada e outras paisagens, retornando também a Piratuba e depois aqui a Campo Grande. Então esse foi mais ou menos o roteiro todo da viagem que nós fizemos aí por litoral catarinense. Aqui está Araçatuba, a BR-101 corta bem no meio, né, de Araçatuba, que é praticamente um distrito que pertence a Ibituba, e aqui você tem proximidade com as lagoas do Quintino e depois aqui as praias, Praia do Rosa, Praia do Ouvidor, Praia da Barra de Garopaba, Praia do Luso, Ibiraquera. Então você tem aqui a proximidade aqui com as praias e você não está aqui onde tem um movimento intenso de turistas. Eu preferi ficar um pouco mais recuado. Por isso que eu escolhi aqui essa região chamada aí Araçatuba, lá em Santa Catarina. Ficamos muito bem instalados lá. Aqui a casa que nós alugamos, chamado de Cantinho da Isabel. O contato lá você fala com a Patrícia, é o 48-8999-031-2084. A nossa reserva foi do dia 5 a 12 de janeiro de 2022. A casa tem 2 quartos, né, são novas. Aqui são os chalés, são 3 chalés. Nós alugamos esse primeiro. Ficamos lá muito bem instalado. Aqui é o parquinho para as crianças, tem uma piscina. Enfim, a hospitalidade também da Patrícia é algo diferenciado. Então, o custo-benefício valeu muito a pena, porque o preço que nós pagamos foi bastante acessível, muito menor do que ficar hospedado num hotel ou numa pousada. A programação dos passeios, nós programamos entre o período de 5 a 12 nas praias. Chegamos na pousada no dia 5, por volta das 14 horas. Dia 5 à tarde ainda já deu para fazer um primeiro passeio na Praia do Rosa, onde você tem lá as piscinas naturais do Rosa, que são maravilhosas. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que são essas piscinas aí nas fotos. Percorremos aí 9 quilômetros. Dia 6 de manhã, a Praia da Ferrugem, mais 16,7 quilômetros. Dia 6 à tarde, Praia da Barra de Garopaba. E lá da Ferrugem à Barra, ficou bem mais próximos para você fazer 2 passeios, né? No mesmo dia, 13 quilômetros. Dia 7 de manhã, Cachoeira do Macaco. É isso mesmo, é Macaco, o nome lá da cachoeira. Mais 21,2 quilômetros, cerca aí de umas 2 horas de passeio lá. Dia 7 de manhã, Dunas do Siriú, 2 horas, do Macaco a Siriú, 3,1 quilômetros. Dia 7 à tarde, Centro Histórico de Garopaba, mais ou menos 1 hora programado. Siriú a Garopaba deu 4,4 quilômetros. Dia 7 à tarde, Praia da Vigia. Garopaba a Vigia, são 2 quilômetros apenas. Mais ou menos aí 2 horas na Praia da Vigia. Dia 7 à tarde, Praia do Silveira. Vigia Silveira deu mais ou menos 3,6 quilômetros, cerca de 2 horas lá durante o passeio. Dia 8 de manhã, Dunas do Ouvidor. Então, 8,8 quilômetros, 1 hora de passeio que foi programado em Dunas do Ouvidor. Dia 8 de manhã, a Praia do Ouvidor. Dia 8 à tarde, Trilha da Praia Vermelha, Ouvidor à trilha, mais ou menos aí 200 metros, bem próximo. Dia 9 de manhã, Barra do Ibiraquera, percorremos 8,9 quilômetros. Dia 9 à tarde, Praia de Ibiraquera. Dia 10 de manhã, Mirante das Baleias Francas e Praia d'Água, percorremos 16,8 quilômetros. Dia 10 à tarde, Praia do Porto, 3,5 quilômetros. Dia 11 de manhã, Dunas de Itapirubá e Praia, foram 28 quilômetros. Dia 11 à tarde, Praia do Luz, mais 7,2 quilômetros. Dia 12 de manhã deixamos livre, porque à tarde nós retornamos aí para Piratuba. Retorno via Araranguá, que deu 524 quilômetros. Percebe que nós fizemos um projeto para otimizar todo o passeio. E avaliando o custo-benefício, quando você aproveita o passeio e o maior número de visitação que você faz no local, você acaba otimizando mais ainda o seu passeio. Por isso que é bom você elaborar o projeto antes. O projeto todo, essas distâncias, você faz no Google, você coloca no Google distância
da praia de Araçatuba, por exemplo, onde nós estávamos, até a praia do Ouvidor, ele vai te dar lá a quilometragem, e assim por diante. Também de Araçatuba até Barra de Ibiraquera, o GPS lá do seu celular vai te dar a distância. E aí você vai colocando as distâncias. Depois faz a somatória toda para você ver quanto você vai gastar de combustível, qual o tempo que você vai ter que percorrer. Então são detalhes que você tem que colocar aí no seu projeto. Aqui estão os atrativos em Araçatuba, né? Se vocês perceberem, o litoral catarinense é um litoral lindo, muito bonito, vale muito a pena conhecê-los. E aí no Google você coloca atrativos de Araçatuba, Santa Catarina, que foi o caso que nós estávamos planejando a nossa viagem. Aí aparece todas as fotografias, você coloca lá atrativos de Araçatuba e clica em imagens, vai aparecer todas as imagens dos atrativos que você vai visitar no seu destino. Piscina Natural do Rosa é uma das características ímpares de atrativos lá de Araçatuba, fica bem próximo a Araçatuba, que é a Piscina Natural do Rosa. Você coloca lá no Google Piscina Natural do Rosa, Santa Catarina, imagens, você tem todas as fotos do atrativo. E através de um splint no seu computador, você vai puxando as imagens e colocando aí em PowerPoint. Foi a maneira que nós elaboramos o projeto. E depois que você coloca o atrativo, você coloca o mapa, o roteiro para você chegar até o atrativo. Então facilita demais. Esse aqui você vai lá no Google Maps e coloca lá de Araçatuba a Piscina Natural do Rosa, por exemplo. Ele vai traçar o melhor roteiro e a distância e o tempo que você vai gastar até o atrativo que você escolheu. E traça também outras opções. Aí você escolhe qual que é a melhor opção para chegar até o destino lá que você está prevendo fazer a visita. Isso você pode fazer antes em casa, para compor o projeto, ou você pode fazer também durante o seu passeio no local que você está hospedado. Que é a Praia do Rosa. Aqui tem todas as fotografias da Praia do Rosa. É um destino maravilhoso. É bem movimentado também a Praia do Rosa. Então é preferível você escolher baixa temporada ou durante a semana. Durante o final de semana, a praia é bastante movimentada, mas vale a pena conhecer a Praia do Rosa e as piscinas naturais. Essa aqui é a localização da Praia do Rosa, para você saber qual o melhor roteiro, né, que você vai fazer, e assim por diante. Aqui é a Praia da Ferrugem, é um dos principais atrativos também, lá de Araçatuba. Aí você coloca lá Praia de Ferrugem, Santa Catarina, imagens, e aí você tem todas as fotografias daquele destino. E aqui também o mapa para você chegar até a Praia da Ferrugem, lá de Araçatuba, que era o local que nós estávamos hospedados. Total de 16,7 quilômetros. Praia da Barra de Garopaba, um outro destino muito interessante que nós visitamos também, com imagens aí belíssimas, um lugar tranquilo, com água doce do rio e o mar com água salgada. Praia de Garopaba, também o mapa e localização. A Cachoeira do Macaco, em Garopaba, também um lugar imperdível e que vale a pena conhecer. Aqui é a Cachoeira do Macaco, o mapa, né, para você poder fazer qual o melhor roteiro que você vai estar escolhendo. Dunas do Siriú, em Garopaba também, é uma região também que você diversifica bastante, né? Você tem dunas, você tem cachoeira e você tem barras com rios de água doce e você tem praias. É um lugar bastante diversificado que eu recomendo fazer a viagem, que vale muito a pena e você pode otimizar muito seu roteiro. Tem toda a infraestrutura adequada aqui para você fazer o passeio. Eles alugam pranchas também para você deslizar nas areias das dunas do Siriú. E as netas se deliciaram lá. Então valeu muito a pena a visita nas dunas de Siriú. Aqui, olha bem, as dunas já tomam conta da estrada, né? Então é um lugar onde as dunas estão em movimento constante, porque venta demais, mas as paisagens são deslumbrantes. E aqui o mapa, né, dá o melhor trajeto para você chegar aí nas dunas do Siriú, que fica lá em Garopaba. Deu 18,8 quilômetros da nossa pousada.
O Centro Histórico de Garopaba também é uma proposta bem interessante, vale a pena conhecer. Você pode colocar aí também no seu roteiro de visitação lá em Garopaba. E aqui a distância de Araçatuba a Garopaba, 14,4 quilômetros, que você vai incluir também aí no seu projeto. Praia da Vigia em Garopaba, uma proposta também bem interessante, com paisagens deslumbrantes. Praia do Silveira, também lá em Garopaba, bem próximo também da pousada lá que nós ficamos. E aqui, como é que você faz para chegar em Garopaba? 14,4 quilômetros foi o roteiro que nós percorremos para chegar lá em Garopaba. Era o melhor roteiro que nós tínhamos. Aqui também uma outra duna, que é Dunas do Ouvidor, que é uma outra proposta também interessante. A infraestrutura não é tão arrojada, né, mas vale a pena também conhecer Dunas do Ouvidor. E aqui a localização da Dunas do Ouvidor. Aqui de Araçatuba, aqui é o melhor trajeto para Dunas do Ouvidor. Praia do Ouvidor também, além das dunas você tem a praia, e é próxima, você pode fazer num único dia, de manhã você conhece as dunas do Ouvidor e a Praia do Ouvidor. Aqui a Praia do Ouvidor, também o roteiro para você fazer o melhor percurso até a Praia do Ouvidor. Trilha da Praia Vermelha também é imperdível, vale muito a pena fazer essa trilha, uma boa caminhada de preferência na parte da manhã, e as paisagens também são belíssimas. E aqui as piscinas naturais do Rosa até a Praia Vermelha. Aqui está o melhor roteiro para que você possa chegar até o atrativo selecionado. Também tem o Barra do Ibiraquera, é água doce, né? Água transparente, e você tem mar também. É um outro destino muito interessante para você conhecer e vale muito a pena. Barra de Ibiraquera são 7,9 quilômetros da pousada, onde nós estávamos. Praia de Ibiraquera, também muito interessante, vale a pena você incluir aí no seu roteiro. Aqui a localização da Praia de Ibiraquera. Mirante das Baleias Francas, não é sempre que você avista, elas começam sempre ali no mês de agosto, setembro, outubro, que elas fazem a migração para procriação nas águas mais quentes ali de Santa Catarina, e elas vêm sempre do sul, onde o frio é muito intenso, e elas vêm para procriar nas praias de Santa Catarina. Então, nesse período de agosto a outubro, você pode avistar as baleias francas que estão sempre por lá. A Praia d'Água, uma outra proposta também que nós incluímos no nosso projeto, que vale muito a pena conhecer. Aqui o roteiro, né, de Araçatuba até Mirante das Baleias Francas, deu 16,8 quilômetros, e também a Praia d'Água. Praia do Porto é uma outra proposta que você pode também estar conhecendo lá no litoral de Santa Catarina. Praias de Itapirubá, em Santa Catarina, também é maravilhosa. Dá para você tirar fotos também maravilhosas lá em praias de Itapirubá. Dunas de Itapirubá. Você vê, são 3 destinos de dunas que nós temos. Aqui é uma outra proposta que você pode estar conhecendo também ali nas redondezas. Apenas 28 quilômetros lá de Araçatuba, onde nós ficamos hospedados. Imbituba, Santa Catarina e Praia do Porto, que é uma outra praia que você pode também estar conhecendo, dá 16,3 quilômetros. Aqui é a Praia do Luz, um outro destino também interessante para conhecer lá em Araçatuba, né? Na verdade, eu estou falando de Imbituba, só que a nossa pousada era em Araçatuba. Aqui, a distância até a Praia de Luz de Araçatuba, apenas 7,2 km. Vejam bem que todas as praias que nós escolhemos para visitação eram todos muito próximos da nossa pousada. Uma outra questão também, quando você vai escolher a sua hospedagem, procurar sempre maior proximidade dos atrativos que você vai visitar. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa proposta. Sempre que nós fazemos uma viagem, eu projeto antes, para que você possa saber exatamente quanto você vai gastar e otimizar bem a sua viagem, colocar toda ela no roteiro, com quilometragem, distância, calcular hospedagem, alimentação, sempre uma estimativa de valores atuais, onde você
pode viajar com muita tranquilidade. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade